circulatório, certo? E sobre o sistema respiratório. E aí eu pergunto a vocês, o que é que vocês acham? Qual é a função do nosso sistema circulatório? Transportar o sangue. Mas vai transportar o sangue com que intuito? Oxigenar os órgãos. Oxigenar os órgãos. Então, na verdade, é isso aí mesmo. Na verdade, o nosso sistema circulatório ele serve como um transporte. Ele vai levar o quê? Ele vai levar os nutrientes, tudo aquilo que as células do nosso corpo, dos diversos tecidos, vão necessitar. Essas células vão realizar o metabolismo dela lá. E o que não servir, ela vai jogar de novo no sangue. E esse sangue vai ser levado para determinados órgãos para ser eliminado, para ir para fora do nosso organismo. A gente não come, o que a gente come a gente não absorve, não vai para o nosso organismo. O que serve e o que não serve a gente não elimina nas células, assim o sangue vai fazer, certo? Ele vai levar até as células aquilo que a célula utilizar. O que a célula jogar para fora, a gente vai ver. Então, na verdade, a gente vai levar o sangue para diversas partes do nosso corpo, para os diversos órgãos, para todos os tecidos que a gente tem no nosso corpo, precisa de sangue, certo? E esse sangue vai ser levado, aí a gente não pensa só nos órgãos, não é só fígado, a gente vai ver. O sangue vai ser levado para o fígado realizar lá, para as células do fígado. O sangue vai ser levado para o estômago, para as células do estômago. O sangue vai ser levado para o rim, para o baço, para o intestino, para os órgãos que a gente vai ver, os órgãos genitais, bexiga. O sangue vai ser levado para os músculos, para os ossos, ou seja, o sangue vai ser levado para todos os tecidos do nosso corpo. E ele vai chegar onde os tecidos nossos são compostos de quê? De células. Então, quando chegar lá na célula, o que é que a gente vai ter? A célula, ela vai, absorver o quê? Os nutrientes. Quem são esses nutrientes? Vai depender do que a célula vai necessitar, né? Mas ela vai retirar do sangue oxigênio, glicose, tudo isso é nutriente. Tudo isso é coisa boa, ela vai precisar para realizar o metabolismo dela. E o que ela não serve é o que ela vai devolver de novo para o sangue, que são os resíduos. Ou seja, ela vai realizar o metabolismo dentro dela, o que não servir, ela vai eliminar de novo para o sangue, certo? Então, o que é que eu quero que vocês entendam? Nosso sistema circulatório, gente, o coração não está aí, né? Não, é o coração grandão, está aqui? Não? Vamos pegar. Peraí. O coração Você tem que imaginar assim. Nossa casa, pense aí, nossa casa, a gente não tem lá uma caixa d'água na nossa casa. Essa caixa d'água não vai fornecer, através dos canos, água para o chuveiro, água para a pia do banheiro, pia da cozinha, não é isso? Não vai levar. E o que serve, né, que no caso seria a água. O que não serve, não tem uma rede de esgoto que vai levar essa água suja também para ser eliminada. Então, assim, nossa caixa d'água, o nosso corpo vai ser o nosso coração, certo? É ele que vai servir como uma bomba. Ele que vai fornecer o sangue para o corpo e ele que vai trazer o sangue de volta para o corpo, certo? Que a gente vai entender aí, vocês vão compreender. Mas o que é que eu quero que vocês entendam? Então, essa caixa d'água é o coração. Os canos que vão levar o sangue, que vai trazer o sangue de volta para o coração, são os nossos vasos sanguíneos. E quem compõe os nossos vasos? São as artérias, as veias e os capilares sanguíneos, certo? Então, os vasos é como se fossem aqueles tubos de PVC que eu falei, lembra? Sendo um tubo de PVC, a parede daquele tubo, na verdade, lembra que eu disse na última aula? A parede do tubo, tanto da artéria quanto da veia, é constituído de quê? De músculo liso, certo? Aí, ó, a artéria, na verdade, o que é que acontece? Essa musculatura lisa da artéria é uma musculatura mais forte. Por quê? Porque o sangue vai passar aí em forma de jato, como se fosse uma mangueira. Então, se eu pegar uma mangueira para passar água, só que aquilo é isso aí, a mangueira é a artéria. E a artéria vai passar o sangue, certo? Só que o sangue vai passar em forma de jato.
Por isso que a artéria que vai chegar no nosso corpo, gente, vai observar que alguns pontos do nosso corpo, vocês vão sentir as artérias, elas pulsam, ela pulsa. Por quê? Porque ela é em forma de jato, certo? Já o sangue que vem pelas veias, a parede da veia também é constituída de músculo liso. Só que é um músculo, pense assim, ó, é uma parede mais lisinha, é uma parede menor, e digamos assim, ela não é uma parede tão densa quanto de carro. Por quê? Porque o sangue não vai passar em jato. Ele vai subir a ladeira, ó. Ele vai retornar para o coração. Hã? Ele vai ser mais lento. Aí por isso que a artéria, ou a veia, ela vai ter esse sistemazinho aqui, tá vendo? Que a gente diz que é um sistema de válvulas. Então o que é que acontece? Ó? A válvula se abre, o sangue passa. A válvula fecha, empurrando o sangue para cima. Ela vai fechando e vai empurrando tipo o uma sangue. bomba para poder ter força Para fazer força para subir. para a gravidade. Além disso, o que é que acontece? Para subir a ladeira não é mais difícil. Então, as veias, ela vai ter esse mecanismo aí. A artéria não tem isso. A artéria ela é lisinha. A artéria do bicho parece aquela mangueira quando você... A mangueira quando você faz a pressão. Outra coisa. As veias, observe. As veias, ela fica no meio dos músculos. Certo? Então, tá aqui a veia e o músculo aqui, ó, envolvido na artéria e veia. Fica assim, ela fica bem no meio. O que é que acontece? Por isso que a gente diz que o nosso músculo da perna, que é o nosso tríceps, né, que é o músculo da panturrilha, às vezes as pessoas falam assim, é o segundo coração. Por que a gente diz que o músculo da batata da perna, né, que as pessoas dizem que é o segundo coração? É o músculo, por quê? Porque quando ele contrai, principalmente esse músculo, ele vai apertar as veias. Então, ó, eu já tenho um sistema de válvula, né? Porque quando ele aperta, ele serve como uma bomba. Eu vou comprimir. Aí na hora que ele contrair, eu vou comprimir e eu vou apertar a veia. Então eu vou ajudar a empurrar o sangue para cima. Então, quanto mais forte meus músculos estiverem, melhor meu retorno venoso. Melhor o meu retorno do sangue para o coração. Por isso, o que é que acontece? Com a idade, com o tempo, né? A gente vai ficando mais velhinho, aí os músculos vão ficando mais fracos. Se os nossos músculos vão ficando mais fracos, eu vou ajudar esse retorno venoso? Não. Então, o meu retorno venoso já não vai ficar tão bom. Por isso, vai ficando mais lento. Aí a pessoa vai tendo retenção. Aí você pode observar que as pessoas às vezes, com mais idade, elas têm os membros inferiores, que a gente fala, né? Os pés, as pernas, começam a ficar inchadas. Por quê? Porque o retorno venoso já não é a mesma coisa. A circulação já vai, né? A gente é o diacho, mas é assim mesmo, né? Todo mundo vai passar por isso. Mas é o que eu digo, ó, varia, né? Que a gente vê muitos velhinhos aí virados dos tampões, já o novinho tudo acabadinho, né? Porque é o estilo de vida que a gente leva, né? Então, assim, tem gente que tá aí na ativa, eu vejo gente aí de 80 anos, que eu digo, Jesus do céu, dá de 10, uns de 20. Mas faz atividade física, por isso que é a importância do exercício físico. Porque quanto mais tarde eu retardar isso, que a gente vai acontecer, vai, mas eu tenho que retardar. Por isso que é o meu estilo de vida, né? Então é isso, ó. As veias, elas vão trazer o sangue de volta para o coração, certo? Por isso a importância. E não só a questão dos músculos mesmo, como eu falei, os músculos esqueléticos, que eles vão comprimir as veias, os músculos também da própria veia. Que a veia não é músculo liso? Então, a artéria também não é músculo liso? Se com o tempo também esses músculos vão enfraquecendo, certo? Aí o que é que acontece? A gente vai ver que o sangue vai passar tanto pela artéria em forma de jato e na veia ele vem em retorno, certo? Como eu falei, vai vencendo a gravidade. Por isso, gente, que a gente vê, muitas vezes a gente vai tocar aqui, ó, toque vocês, aqui vocês sentem a artéria. A gente fala artéria radial. A gente pulsa aqui, ó, a gente sente ela pulsar. Se pegar aqui, ó, artéria carótida, ela pulsa, né? Pulsa a carótida. Já vi, aí chega assim. Parece que dá, né? Chega que aqui tá alto, então, às vezes acontece. Mas é o quê? É quando a gente força mais, que tem o exercício, a gente pega logo aqui pra gente ver como é que tá pulsando. Então, isso é porque a artéria e o sangue saem em forma de jato. Tranquilo? Agora preste atenção aqui, certo? Ó, eu vou tentar ser bem devagar, certo? Para que vocês entendam o que fica, certo? Ó,
o nosso sangue vai chegar no coração. Tudo que chegar no coração, tudo que chega no coração, chega através das veias. Tudo que sair do coração vai sair através das artérias. Grava isso, viu? Ó, aí a gente vai ver que o coração, ele é um órgão oco, certo? Ele é um órgão oco. Outra coisa, antes de eu falar isso aqui, deixa eu explicar, que eu vou pegar esse pequenininho aqui mesmo, mas vamos pular. Nosso coração, gente, ó, ele fica assim, tá vendo? Aí a gente diz, qual é o lado que o coração fica? É direito, esquerdo? Esquerdo. A gente fala que é do lado esquerdo, né? Mas não é do lado esquerdo. O coração, ele fica no centro, aqui no centro mesmo. Olha como é que o coração fica. Então, assim, a gente vai, né, para que vocês aprendam não só a parte prática, mas também para a parte teórica. Então, o nosso coração, ele fica no centro. O coração não parece um triângulo? Isso aqui não é a base do triângulo estudado em matemática. Isso aqui não é a base do triângulo. Isso aqui é o ápice do triângulo. Ó. Então, a base do triângulo, do nosso coração, é onde vão estar isso aqui, ó, que a gente diz que são os grandes vasos. É na base. E o ápice vai estar onde? O ápice é que está apontando para a esquerda. Certo? Como o ápice aponta para a esquerda, por isso que muita gente fala que o coração está do lado esquerdo. Não, ele está no centro. E no centro, essa região onde o coração se encontra, a gente chama assim, ó, é a região do mediastino. Então, o mediastino é o local onde o coração se encontra. O coração se comunica com quem? Ele fica aqui guardadinho, ó, seguro, né? Já pensou se a gente pode dar o coração solto? Ele vai ficar preso aqui, certo? Então, ele vai se comunicar com quem? Aqui na frente, quem é que passa no nosso coração? Externo. O externo e as costelas, ó, os ossos aqui, certo? Aqui do lado, ó, do coração, a gente vai ter quem? Os pulmões. Aqui atrás, ó, a coluna vertebral. Então, na parte da frente, eu tenho quem? Externo, costelas. Parte lateral, pulmões, tá aqui, os pulmões. Parte posterior, vai estar quem? As vértebras da coluna, tá vendo? Tá ela aqui. E aqui na parte de baixo, onde ele fica repousado, é em cima do músculo que se chama diafragma, que é um músculo que parece um guarda-chuva, certo? Aí esse músculo, ele fica aqui em cima do diafragma, certo? Então o coração se encontra em que região? No mediastino. Quais são as faces do coração? A gente diz que é a face externo ou costal, né? Porque é do externo e das costelas. Face pulmonar, porque está entre os pulmões. Face diafragmática, porque vai comunicar com o diafragma. E a face, na verdade, vertebral, porque está ligado à coluna vertebral. Tranquilo? Vamos lá, certo? A gente tem, ó, a comunicação aqui na frente. Então, ó, o coração está aqui dentro, tá vendo? Ô, professora, repita aí, Olha lá, por favor. ó. Aqui na frente, quem é a comunicação? Externo e as costelas. Lateralmente aqui o coração fica quem? Os pulmões. Aqui atrás eu tenho quem? As vértebras. E embaixo, o diafragma. Vocês vão ver isso quando eu pegar o cadáver, entendeu? Aí vocês vão visualizar, vocês vão pensar. É hoje? É hoje, daqui a pouco, olha lá. De novo? Vocês viram? Eu já, teve um pouco de... É porque tem a posição aqui do coração. Pronto. Agora a gente vai para a parte de cá, para vocês entenderem. Ó. Só para vocês observarem aqui, tá vendo o coração? Ele é um órgão oco, tá vendo? Que vai ter 4 cavidades. Então vamos lá. O coração vai ter essa cavidade daqui, gente, ó, que eu chamo de átrio direito, certo? O átrio. Essa cavidade aqui de baixo eu chamo de ventrículo direito. Essa cavidade aqui do lado esquerdo, ó, eu tenho átrio esquerdo e aqui ventrículo esquerdo. Então, na verdade, o coração tem 4 cavidades. Do lado direito, ó, átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Ó, entre os átrios existe um aparelho, tá vendo? Que não comunica. O sangue não vai passar daqui para cá, não.
Não é entre eles, não. Existe uma parede aqui e também existe uma parede aqui, tá vendo? Que separa os ventrículos. Essa parede aqui, ó, isso aqui, tá vendo? Que tá em preto aí. Eu chamo de sépito. Sépito, aqui não está entre os átrios, então é inter. Inter significa entre. Interatrial. E aqui eu não tenho um sépito que está entre os ventrículos. Eu digo que é o sépito, não está entre os ventrículos, sépito interventricular, certo? Porque está entre os ventrículos, certo? É para separar. Agora observem bem. O sangue, olha o que é que ele vai acontecer. O sangue vai vir, vai entrar aí no coração. A gente vai ver o sangue que sai da nossa cabeça, o sangue que sai dos nossos membros superiores, todos, ó. O sangue vem daqui da cabeça, dos membros superiores, e vai desembocar aqui numa veia, chamada veia cava superior. Certo? O sangue que vem dos meus membros inferiores, o sangue que vem daqui de tudo, do meu tronco, vai desembocar aqui numa veia, chamada veia cava inferior. Então aqui, ó. O sangue que vem da cabeça e dos membros superiores vai desembocar aqui na veia cava superior. E o que vem dos membros inferiores e do tronco vai desembocar aqui na veia cava inferior. Tanto a veia cava superior como a veia cava inferior, ela está passando aqui por trás do coração, certo? É como se fosse um caninho. Mas ela não fura aqui não. Ela vai furar aqui, ó. Ela vai jogar o sangue aqui dentro, tá vendo? Então, o sangue que veio da veia cava superior e da veia cava inferior vai cair aonde? No átrio direito. Tranquilo? Todo o sangue que vem do meu corpo, ó, cabeça, membros superiores, veia cava superior. Membros inferiores e tronco, veia cava inferior. Mas vai desembocar onde? No átrio direito. Aí, observe. Quando o sangue entra aí no átrio direito, gente, aí vai começar a encher de sangue ali. Aí vai enchendo, 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 enchendo. Aí, essa cavidade, quando estiver cheia de sangue, ela faz uma pressão. Isso aqui, ó, a gente chama de válvulas. Pense que a válvula é como se fosse uma porta. Aí aqui encheu de sangue, encheu de sangue, bati na porta, a porta se abre. O sangue vai descer, vai sair daqui do átrio direito e vai passar para onde? Para o ventrículo direito, é no mesmo lado. Certo? Quando ele desce, aí ele vai encher aqui, ó. Deixa eu passar aqui. Aí a válvula se fecha. Fechou, o sangue entrou para cá para o ventrículo direito. Aí o ventrículo direito vai começar a encher, 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 encher. Aí ele vai, ó, subir por aqui, tá vendo? Aqui também tem uma válvulazinha que a gente chama de válvula pulmonar. Ele vai subir por onde? Isso aqui a gente chama de artéria, ó, pulmonar. Pulmonar. O sangue vai subir pela artéria pulmonar. Quando ele sobe pela artéria pulmonar vai ter uma bifurcação ali, ó. Vai vir uma artéria que vai vir para o lado direito e uma que vai vir para o lado esquerdo. Por quê? Porque eu tenho pulmão no lado direito e pulmão no lado esquerdo. Então, ó, o sangue vai subir por aqui pela artéria pulmonar, direita e esquerda, certo? Mas eu só representei o lado esquerdo, viu? Aí vai chegar nos pulmões. O que é que vai acontecer? Quando o sangue chega nos pulmões, aí vai ocorrer o que a gente chama de troca gasosa, certo? Quando o sangue chega nos pulmões, a gente diz assim, ó, o sangue está sujo, entendeu? Quando o sangue está sujo, aí o sangue vai chegar lá. A troca só vai acontecer onde tiver capilar. Essa bolinha aqui, a gente chama isso de alvéolo, certo? Eu vou explicar, depois vocês vão entender. Então, assim, ó, é no alvéolo com o capilar que vai ocorrer a troca. Aí o que é que vai ocorrer a troca? O CO2 chegou, né? Ou vai sair, porque está rico de CO2 aí. E o O2 vai entrar do alvéolo para o capilar. Aí agora, ó, o sangue vem rico em O2. Ó, e vai para onde? Vai para as veias pulmonares. Aí vai desembocar onde? Aí eu tenho duas veias pulmonares do lado esquerdo e duas veias pulmonares do lado direito. Que também não desemboca aqui não, ela só passa por trás. Ela vai desembocar onde? Aqui. As veias pulmonares vai jogar o sangue limpo aonde? No átrio esquerdo. Aí vai passar por essa válvula, vai descer para o ventrículo esquerdo,
e vai subir por essa artéria aqui, que a gente chama de artéria aorta. Da artéria aorta, ó, o sangue vai subir, aí vai distribuir aqui para a cabeça, os membros superiores e vai descer aqui, ó. Ele não entra de novo, não. Viu? Isso aqui é um cantozinho por trás do coração. Vai vir para aqui, ó, que é a artéria aorta abdominal. Chama de grande circulação, né? É, aí eu vou explicar direitinho para vocês entenderem. Vou voltar tudo, tem a cá. No caso do pulmão. Isso aí já faz parte do sistema respiratório, mas aí eu já vou dar uma adiantada aqui no alvéolo para vocês entenderem. Quando a gente diz que o ar entra pelos nossos pulmões, gente, ele só vai ocorrer a troca onde existir o quê? Alvéolo. Pensa assim, pensa que o alvéolo é como se fosse uma bola de soprar. É aquele saquinho, uma bola de soprar. Não tem aquela membranazinha ali? Pronto. Antes de eu chegar no alvéolo, deixa eu fazer uma coisa aqui, ó. Tá vendo aqui? Eu tenho uma artéria, certo? Saindo do coração. Quando essa artéria sai do coração, que no caso seria a artéria aorta, a gente vai ver que a artéria, ela vai se distribuindo pelo corpo, ó. Ela vai para diversos órgãos. Mas essa artéria, ela vai mandando, todo órgão vai ter artéria e veia. Então, chegar no fígado, artéria e veia. No rim, artéria e veia. Todos os órgãos vão ter artéria e veia. No pulmão, artéria e veia. Quando o sangue sai pela artéria, ela sai pela artéria, pense assim, é uma artéria de grande calibre. Não dá para ter troca na artéria. Aí a artéria, ela vai diminuindo de tamanho. Ela vai chegando no tecido, lá nas células. Ela sai de uma artéria maior, vai para uma artéria menor, vai para uma artéria pequenininha, que a gente chama de arteríola. A arteríola é a menor porção da artéria, a menor. Mas ainda assim, não dá para se fazer troca. Troca por quê, professora? Com os tecidos, com as células. Por quê? Porque a parede do vaso ainda é muito grossa. Não dá. Então, só vai existir troca onde tiver o quê, gente? Capilar. Por isso que a gente fala, o que é o capilar? É um vaso. Só que é um vaso tão fininho, por isso que fala capilar, porque parece um fio de cabelo. Então, o capilar é assim, é fininho. A distância do capilar para a célula, ó, é pequenininha. A membrana que envolve esse capilar. Aí, isso aqui é como se tivesse só um pouquinho de água aí. Aí, digamos, os nutrientes não atravessam aí do capilar para a célula. A célula realiza o metabolismo lá dentro dela e depois ela devolve os resíduos para o próprio capilar. Por isso, então, ó, o que não serve, então assim, ó, chegou aqui os nutrientes, vai chegar através de quem? Das artérias. E aí vai passar para onde? Para as veias, os capilares venosos, aí vai vir, ó, através das vênulas, que é a menor porção da veia. Aí das vênulas vai para uma veia maior, até chegar nas veias de grande calibre, que a gente vai falar. Veia cava superior e veia cava inferior. Tranquilo? Isso a gente vai ver em todos os tecidos do corpo vai existir essa troca. Mas a troca só ocorre onde tem o quê? Capilar. Agora, o que é que acontece no pulmão? No pulmão, existem duas coisas que a gente vai ver que tem uma exceção, que é diferente, mas o que é que vai acontecer no pulmão? No pulmão, pense aí, essa bolinha é como se fosse uma bolinha de soprar. Pense aí. Aí eu tenho uma membrana aqui. Isso aqui dentro é o quê? Gás, é ar. Quando a gente inspira, ó, inspirei, o ar não entra nos pulmões. Quando esse ar entra nos pulmões, gente, o que é que vai entrar? Gás. Entra o quê? O2. Entra CO2, que a gente só pensa que entra o oxigênio. Não, entra tudo. Oxigênio, entra CO2, ainda entra ó, nitrogênio e entra vapor de água. Entra tudo. Só que o nitrogênio é um gás, vocês vão entender. Ele não vai fazer parte da troca. A única função dele é como tipo assim, as vias aéreas, que a gente vai falar daqui a pouco. Qual é a função dele? É manter as vias aéreas abertas. É tipo assim, ó, abre aí o gás passar, o oxigênio e o CO2 passar. Então o nitrogênio só vai o quê? Permitir que as vias aéreas se abram para que os gases passem. Os gases passem aí, o O2 e o CO2, certo? E vapor de água. E na troca vai ocorrer como? Como ele é um gás, ele vai ocorrer por diferença de pressão. É do local onde ele está. Quer ver uma coisa? Pense assim, a gente está numa estação de metrô, tranquilo? Tá, gente, todo mundo aqui na estação de metrô esperando o metrô chegar. O metrô vem de lá vazio. Como é que sai? A gente não está em maior quantidade? A gente não sai da estação para o metrô? Então eu vou sair da onde? Do lugar onde tem mais para o lugar onde tem menos. Assim é o gás.
ele vai sair o quê? Do local onde ele está mais para o local onde ele tem menos. Mas vamos lá. Deixa eu ir aqui para eu não me perder. Ó, pense aí. Então, aqui, ó, dentro do alvéolo, o que é que a gente tem? Eu botei em vermelho o O2. Onde é que tem mais O2? É dentro do alvéolo ou dentro do capilar? Alvéolo. Dentro do alvéolo. Então, quando a gente inspira, eu vou inspirar o 2, o CO2 vai. Vai ter vapor de água, vai. Mas o que é que vai fazer parte da troca? O O2 e o CO2. Aí o que é que acontece? Onde é que tem mais? Aqui. Então o O2 vai entrar. E onde tem mais CO2? Dentro da capilar. Tem mais dentro do capilar ou no alvéolo? Do capilar. Então o CO2 vai sair. Ele sai de onde ele tem mais para o local onde ele tem menos. Então, o O2 entra, o CO2 sai. Por isso que se fala que existe uma troca gasosa. E a gente ainda fala assim, ó, existe uma hematose. Por que hematose? É uma troca gasosa através do sangue. Certo? Aí o que é que acontece? Tá claro aí, gente? Tá dando para entender? Então, isso que vai acontecer nos nossos pulmões. Agora, a diferença e a exceção, né? Que a gente vai observar aqui, ó. E preste atenção para você não cair em pegadinha de prova de professor de teórica, né? Ó, se falar assim, todas as artérias do nosso corpo levam sangue arterial, sangue limpo. É verdade? Não. Não. Porque a gente vai ter uma exceção. Quem é? A artéria pulmonar. Observe, ó, outra coisa. Eu coloco a artéria sempre como vermelha, porque é a cor mesmo, a gente representa ela como vermelha. A artéria, a maioria das artérias do nosso corpo vai levar sangue arterial, sangue limpo, sangue oxigenado. A maioria das veias do nosso corpo vai levar sangue sujo, sangue venoso, certo? Mas não é, tenho exceção, eu falei a maioria, não disse todas. Ó, e ela é representada de azul. O que é que acontece? Eu falei que o sangue chegou aqui, ó, da minha cabeça, dos meus membros superiores e desembocou aonde? Na veia cava superior. Veia cava superior não está azul? Tá. Porque ela está trazendo sangue sujo. Passou para onde? Pro ar. Oh, e os membros inferiores e o tronco trouxe o sangue para onde? Para a veia cava? Trouxe o sangue sujo. Desembocou aonde? No lado direito. Vai passar por essa válvula, deixa eu botar logo o nome da válvula, já 2 vezes eu vou para botar e esqueço, ó. Essa válvula aqui é a válvula que ela tem 3 folhetos, por isso ela é chamada válvula do lado direito, ó. 3 folhetos, ela é chamada tricúspide, certo? E essa válvula do lado direito, ela só tem 2 folhetos, ela é chamada bicúspide, ou também chamada de mitral, certo? A válvula bicúspide, gente, a gente fala que é mitral, os papas não usam aquele chapeuzinho branquinho assim, pequenininho, porque parece aquilo ali, ele só tem 2 folhetinhos. Então, a gente diz que a válvula bicúspide é também chamada mitral por isso, porque parece com aquele chapeuzinho que os papas têm, entendeu? Mas vamos lá. Então, ó, o sangue passou do átrio direito, vai passar pela válvula tricúspide, vai vir para onde? Para o ventrículo direito. Agora observe, vai subir por onde? Pela artéria pulmonar. Agora está vendo que a artéria pulmonar está azul? Ela é a única exceção. Ela vai trazer sangue o quê? Sujo. Ela não era para estar vermelha, não é artéria, mas ela é a única exceção, é a artéria pulmonar. Aí a artéria pulmonar vai trazer o sangue para onde? Para os pulmões. Chega nos pulmões, não vão oxigenar. Não oxigenou agora, não teve a troca. Chegou lá no capilar, o CO2 saiu, que vinha em excesso, e o O2 entrou. Aí agora, ó, o oxigênio vai para onde? Para as veias. Veia não é azul? Essas veias são o quê? Vermelhas. E observem, ó, são 2 veias do lado esquerdo, 2 veias do lado direito. São veias pulmonares. E essas veias estão vermelhas por quê? Porque estão trazendo sangue limpo, arterial. E vai desembocar onde? No átrio esquerdo. Vai passar pela válvula
bicúspide, vai vir para o ventrículo esquerdo e vai subir pela artéria aorta. A artéria aorta está que cor? Vermelha, porque vai levar sangue limpo para o corpo todo. Aí vai subir, tá vendo? Quando chega aqui em cima, ó, a gente diz que isso aqui, tá vendo? É o cajado da aorta. Porque parece um cajado, uma bengala formada. O que é que acontece? Essa porção aqui, ó, do cajado da aorta, a gente diz que é a porção ascendente da aorta. Ela vai mandar o sangue para onde? Para a sua cabeça e para os seus membros superiores. E essa porção que desce aqui por trás do coração, que vai sair aqui, ó, ela vai descer aqui para onde? Para o abdômen, para essa região toda aqui, para os membros inferiores. É a porção descendente. Então, fala. Bom, então aqui, voltando, ó, o sangue que vem da minha cabeça e o sangue que vem dos meus membros superiores vai desembocar onde? Na veia cava superior. O sangue que vem dos meus membros inferiores, do meu tronco, vai desembocar onde? Veia cava inferior. As duas vão desembocar onde? No átrio direito. Vai passar por onde? Válvula cúspide, vai vir para onde? Ventrículo direito. Vai subir por onde? Pela artéria pulmonar direita, esquerda. Vai para os pulmões direito, esquerdo. Chega lá no pulmão, ocorre o quê? A troca gasosa. Aí agora eu vou vir o sangue arterial limpo, vai vir através de quem? Das duas veias pulmonares, direita e esquerda, que vão desembocar onde? No átrio esquerdo. Vai passar por onde? Válvula bicúspide, vai para onde? Ventrículo esquerdo, vai subir por onde? Pela artéria aorta. Da artéria aorta vai para onde? O corpo todo. Tranquilo? E com exceção, a única vez. A única exceção que a gente tem é o quê? Que a artéria pulmonar leva sangue venoso, né? Sujo. E as veias pulmonares traz sangue limpo. É a única exceção. Agora, o restante do corpo é o quê? A artéria leva sangue arterial, veia traz sangue venoso. Entendeu? É a única exceção. Vamos lá agora. Outra coisa que vocês precisam saber, certo? Sim, vou explicar esse negócio, tá todo mundo aí com essa dúvida do infarto. Olha o que é que acontece, gente. Antes disso, deixa eu explicar aqui um negócio. O nosso coração, ele é revestido, pensa assim, é como se ele estivesse dentro de um saco. Porque ele não ia ficar solto aqui, ele vai ficar dentro de um saco, certo? Esse saco a gente chama, que é como se fosse uma membrana. Pense aí, eu vou ter o coração dentro de um saco. Aí ele tem uma membrana aqui, por fora do coração, por fora, que vai prender o coração nesses outros órgãos que eu falei, no pulmão, no diafragma, nas costelas. É como se eu colasse ele lá. É um tecido que a gente chama, que é como se fosse uma fáscia que a gente cola. Mas a gente chama essa membrana, esse saco, que vai envolver externamente o coração. A gente chama isso de pericárdio. É um folheto, certo? Pericárdio. O pericárdio, ele vai ter duas porções desse pericárdio. Pense assim, ó, é um folheto mais externo, né, que é um folheto mais duro, mais fibroso, né? Então eu tenho um pericárdio fibroso e eu vou ter um pericárdio que fica ligado rente com o coração, com a película assim. É como se eu botasse uma película que bota no celular, bota no coração, coladinho lá no coração, que é o pericárdio seroso. Então, esse saco envolve o coração, certo? Essa porção aqui do meio, ó, tá vendo aqui? Isso aqui do meio do coração, ó. Eu vou botando aí. Isso que tá no meio é o folheto que a gente chama de miocárdio. É justamente o quê? O músculo do coração, certo? É o músculo, a porção muscular. Eu falei que o coração ele não é constituído de músculo. E essa parte aqui, ó, interna aqui, ó, onde o sangue vai passar por aí tudo, ó, que é, a gente chama de endocárdio. Endo lembra, sempre que é endo é interno. Endocárdio. Então eu tenho esses três folhetos aí. O pericárdio, o miocárdio e a parte interna, o endocárdio, que é por onde o sangue passa, certo? O que é que eu quero que vocês entendam? Que é o infarto, certo? Pense aí.
Tá aqui o coração, certo? Vou botar só assim pra vocês terem noção. O coração, ele é o quê? Um músculo, não é músculo? Como ele é músculo, eu não falei que todo órgão vai ter artéria e veia. Então ele vai ter umas artérias aqui, ó, que vão ligar ele, certo? Ó. E vai ter umas veiazinhas aí também. Também, né? Tudo vai estar aí, artéria e veia, interligando eles aí. Né? Que ele fica ligado. Aí o que é que os capilares? Não é isso? Tudo lá, porque é um tecido. Vai levar para irrigar. Olha o que é que acontece. Como ele é um músculo, ele não é um tecido, não tem várias células aí. Olha o que é que acontece. O sangue vem aqui, chegou aqui pela artéria. Chega aqui, aí tem um trombozinho lá que se deslocou e aí obstruiu aí. O sangue vai passar para cá? Não. O sangue vai chegar aqui nessa região? Não. Se o sangue não chega nessa região, o que é que vai acontecer com essa região? A morte dos tecidos. Morte celular. Se eu não tenho nutrientes, as células vão o quê? Quando ele ficar sem comer muito tempo, o que é que a gente faz? Morre. Mesma coisa, se não trouxer água, não trouxer os nutrientes, o que é que a gente acontece? Morre. Essa célula vai o quê? Morrer. Se obstruiu aqui e o sangue não chegou aqui, é por isso que a gente diz que a gente teve um infarto agudo do miocárdio. Por que do miocárdio? Do músculo cardíaco. Certo? Chegou aí, não tá. Aí, outra coisa que vocês vão aprender. Vocês já ouviram falar assim, a pessoa fez uma ponte de safena, já ouviram? Sim. O que é a ponte de safena? Ó, eu vou pegar aqui e fazer uma pontezinha aqui, ó. O que é a ponte de safena? O sangue está chegando aqui? Não, porque está obstruído, né? Então eu vou pegar a ponte e vou fazer aqui, eu vou ligar esse vaso nessa pontezinha aqui. Então, o sangue vai vir por aqui, ó, e agora vai conseguir chegar aí, não vai? Pronto. Por isso que se fala ponte. Por que ponte de safena, professora? Porque safena é uma veia que a gente tem aqui na perna, que ela pega a perna toda. Aí, é como se fosse uma mangueirinha, gente. Aí corta um pedacinho da veia, vou lá no coração e coloco. Entendeu? Por isso que às vezes a pessoa vai fez 3 pontes de safena. Fez 3 pontes, 2 pontes de safena. Entendeu? E outra coisa que a gente faz também, que vocês ouvem muito falar, que às vezes aqui está obstruído, a gente coloca um negocinho lá dentro do vaso. Assim, parece de alumínio. Assim. É um negócio, chama-se estente. Estente. Ele é mais ou menos assim, ó. Vou tentar desenhar, certo? Mas ele é mais ou menos assim. É como se fosse uma mola, né? Como se fosse um tubozinho. O médico me falou que, quando ele foi fazer o médico, ele falou que era tipo uma molinha. É, levar a pessoa a formar um tronco. O que é que pode levar a pessoa a formar um tronco, né? E ter alterações. Ó. No nosso vaso, a gente tem aqui o vaso, tá vendo? Ou qualquer vaso do sangue. O vaso, o sangue que passa no vaso lá, né? O sangue eu tenho a parte líquida do sangue, que eu chamo de plasma. E eu tenho uma parte sólida do sangue, que a gente é composta por elementos, que a gente fala assim, os elementos figurados do sangue, ou então a parte sólida do sangue. A gente vai ter algumas célulazinhas aqui. Vou botar aqui, certo? Ó, vou botar aqui para vocês verem 3 tipos de células que a gente vai ter aqui, assim, no sangue, só para vocês notarem. Hemoglobina. Então a gente vai ter aqui no sangue, ó, como elementos Hemácias. figurados. Ó, as plaquetas. A gente vai ter os leucócitos. As células de defesa. A gente tem as hemácias. Ó, tudo isso aí são células de quê? Do sangue. Certo? Hoje eu vi passando na televisão. Era na hora da Os leucócitos são as Professora desculpa, foi excesso de líquido. tem no sangue. Ó, gente, agora os leucócitos são as células de Defesa. Então é a polícia do nosso corpo, né? Os leucócitos são os glóbulos brancos. As hemácias são o quê? Os glóbulos vermelhos. As hemácias é que vão carregar o nosso O2 e o CO2. É como se eu botasse o O2 nas costas, chegava ali na célula, fica aí com o O2, agora me dá o CO2. Ela carrega, né?
Então as hemácias têm importância por conta disso. Aí vem, se a pessoa tiver uma alteração na hemácia, ela vai fazer isso de forma adequada? Não. Por isso que às vezes a pessoa tem anemia falciforme. É o que? Uma deformidade no formato da hemácia. Aí, para vocês irem entendendo, tudo tem que estar bonitinho, certinho, né? Vamos lá. E as plaquetas são o quê? A função das plaquetas é justamente a coagulação do sangue. Então, o que é que acontece? O sangue ele vai ficar mais grosso ou mais fino. Se o sangue fica mais fino, muito fino, você tem uma hemorragia. Por exemplo, você não fala assim, a pessoa teve dengue. Dengue o quê? Hemorragia. Então, o sangue, o número de plaquetas da pessoa que teve dengue vai lá para baixo. Aí a pessoa, o sangue fica fluido, bem liso. Então, qualquer coisinha sai sangue pelo ouvido, pelo nariz, tudo que é orifício sai sangue. Por isso que toda vez que a pessoa vai fazer uma cirurgia, a gente faz exame para ver o tempo de protonômetro, para ver. É justamente o quê? Para ver a coagulação do sangue, se seu sangue está coagulando. Porque senão a ferida não fecha. Se eu cortar e o sangue não chegar e não coagular, não forma um coágulozinho que vai permitir a cicatrização. Entendeu? Então, assim, se eu tenho um número de plaqueta muito baixo, pode ter hemorragia também. Se eu tiver um número de plaqueta muito alto, aí forma trombo. Trombo, na verdade, é um pedaço, é um coágulo. É como se fosse isso. Só que não é só um coágulo como as pessoas imaginam. Um trombo é um coágulo de sangue, é um pedaço, nem sempre é um coágulo de sangue. Olha o que é que acontece, ó, que aí vem outra história. Digamos, né? A gente tem um hábito alimentar, é o que mata a gente, olha. Gordura. Comida, né? A gente come muita gordura, açúcar, né? Muita coisa. Aí o que é que acontece? Vai se formando umas plaquinhas aqui, ó, na parede do vaso. Essas plaquinhas aí. Essas plaquinhas, com o tempo, ela vai obstruir. O sangue vai passar aí, com o tempo ela vai se fechando, ó. Aí vem outra questão também, né? Então, assim, quais são os hábitos? Cigarro, a gente não tem noção, porque o cigarro, o povo só pensa que o cigarro só vai dar problema no pulmão. O cigarro pega tudo, olha. A gente fez uma pesquisa na época que eu estudava, lá no Hospital São Isabel. O maior índice de amputação que tinha eram de pessoas que fumavam. Por quê? Porque altera a circulação de maneira geral. É câncer de próstata, câncer de útero, então não é só pulmão. O cigarro ele altera tudo. Ele altera a pele, ele altera seu estômago, né? Mas tem que falar, pô, mas eu tô bem, tipo, eu não tô nem aí, né? Mas não é bem assim. Meu pulmão está ótimo. Um atleta que lá correu fumando? Foi? Estou dizendo, ficou claro aqui. Sim, o que eu estava falando do depósito de gordura. Só aqui, ó, agora, ó. Se esse depósito de gordura estiver aqui, né, a gente pode também deslocar esse tronco, sair e obstruir uma artéria importante. Então, assim, ó, o trombo é um pedaço de um tecido, pode ser um coágulo de sangue. Por isso que tem pessoas, o que é que acontece? Por que é que pode formar uma trombose, né, um trombo, né? E esse trombo formar esse negócio que a gente chama de êmbolo. Ele vai sair, pensa assim, é um pedaço de alguma coisa que vai obstruir uma artéria lá na frente, em algum local. Então, o que é que acontece? Tem pessoas, por exemplo, que está internado. Quando está internado lá no hospital, não pode ficar muito tempo parada. Por isso você toma uma injeçãozinha na barriga, que a gente chama de heparina, que é justamente para deixar o sangue mais fluido, mais fino, certo? Para justamente para quê? Para ativar a circulação. E a gente também, quando a gente faz a fisioterapia, é justamente para quê? Para botar a pessoa para andar mais precoce, para não ficar parado. Porque sangue parado, pense aí, ó. Sangue parado, nosso corpo parado é sinal de doença. Aí lá vem problema, por isso. Mas é isso, a circulação ela não pode ficar parada. E aí tem outras questões, como a gente viu aqui dos hábitos. Sedentarismo, tabagismo, né? Hábito alimentar, que aí vem principalmente excesso de gordura, açúcar, pode levar o estresse. Isso pode levar a esse acúmulo, né? De gordura ou de tecido que vai se acumular lá e obstruir determinada artéria. Aí vocês já ouviram falar também do cateterismo. O que é o cateterismo? Você vai pegar o catéter lá, ó, e vai introduzir lá no vaso.
Aí o catéter vai vir, ó, é como se eu passasse lá e fazer como se fosse uma raspagem, certo? Aí ele vai desobstruir. Então, por isso que o catéter passa na luz do vaso lá e vai desobstruir. Só que o cateterismo, a gente fala, é perigoso também. Porque, digamos, vai quando ele passou aqui, saiu um pedacinho desse negócio aí, que estava aí obstruído, se deslocou, e aí pode ir. Se chegar no coração, pode dar um infarto, a pessoa morrer. Pode ir para o encéfalo, a pessoa pode ter um AVC. Pode ir para os pulmões, a pessoa ter uma embolia pulmonar. Então, assim, quando a pessoa faz o cateterismo mesmo, a gente tem que assinar um termo, porque a gente sabe do risco que corre. Você pode estar melhorando uma coisa, mas pode acontecer, né? Da pessoa morrer, daí ter algum outro problema. Sair dali ter um AVC. E o AVC, que é como vocês me perguntaram, a gente tem 2 tipos de AVC. Na verdade, a gente não deveria nem falar AVC, porque não é acidente vascular cerebral, é acidente vascular encefálico. Porque o encéfalo é a cabeça toda, não é só o cérebro. Tem região do cérebro, tem ponte, tem bulbo, tem mesencéfalo, tem várias regiões na sua cabeça. E aí, quando a gente fala AVC, a gente tem o AVC hemorrágico e o AVC isquêmico. O isquêmico é como eu falei, ó, chegou lá, o sangue obstruiu. Aquela área ali que o sangue não está passando, o que é que vai acontecer? Você teve uma área de isquemia. A circulação ali não está de forma adequada. Só que a depender da área do nosso cérebro, né? Nosso cérebro ele tem uns mecanismos ainda que até hoje ainda tem muito estudo para a gente entender melhor isso. Que ele faz que muitas vezes a pessoa recupera. Entendeu? Algumas áreas, mesmo assim, isquemia. Mas tem áreas que, se essa isquemia foi muito forte, foi muito intensa, tem áreas que não recuperam. Né? Se aquela área, porque no nosso cérebro é como se tivesse um mapa. Tem a área da visão, tem a área da audição, tem a área do olfato, tem a área da memória, tem a área da linguagem, que a gente fala que é a linguagem falada, tem a linguagem escrita, né? Tem uma parte que a gente entende. Então, assim, no nosso cérebro, tudo tem um mapa. Olha o que aconteceu. Vocês darem um exemplo, né? Meu pai, como eu falei, ele teve 3 infartos. Ele teve 2 infartos e teve 3 AVCs. 2 AVCs isquêmicos que ele teve. Aí, no momento que ele teve, ele ficou realmente... Aí, no primeiro AVC que ele teve, ele passou assim, só se sentiu mal, a pressão era alta. Mas meu pai foi um estilo de vida. Era uma pessoa que ele negociava com gado, né? Então ele era comerciante de gado, então viajava muito. E assim, não era aquela pessoa de fazer atividade física, não é? Porque isso também vem dos tempos pra cá, né, gente? Porque ele tinha esse naquela época disso. Agora ele não era aquela pessoa sedentária, não, ativo total. Chegava nas fazendas dos outros, rodava aquilo tudo, se rodasse a pé, a cavalo, ele nunca ficava parado. Detestava ficar parado em casa. Mas ele viajava muito. Então, quando viajava dentro dos caminhões de boi com esse pessoal, eles tomavam muito arribite, que é um remédio que você toma para você evitar virar à noite. Agora, o problema é esse. O arribite, com o tempo, ele vai alterando e aí a pessoa vai tendo problemas depois, entendeu? E ele tomou muito, não foram poucos, não. Tomou muito, porque viajava muito. E acontece assim, o arribite deixa a pessoa ligada, né? Aí, se o sono vier, é de uma hora para outra. E tinha muito acidente de carro, né? Tinha caminhão de boi já tinha virado. Proibiu por causa disso. Aí, o que é que acontece? Ele tomou muito. E assim, comia muita gordura, não era pouca, não. Ele só queria a carne não, eu quero a gordurinha aí. Ele só gostava assim. Você gosta? Gostava, bebia, não era de beber, mas bebia de vez em quando. Delícia, gordura. Eu amo gordura. Bebia filho. Só que aconteceu isso. Olha o que aconteceu com ele. Chegada a determinada fase, ele começou a ter problema de pressão alta. Aí os médicos, né, por conta da circulação e tal, da situação dele, passavam os remédios de pressão. Ele não tomava, estava podendo. Aí eu falei, o dia que eu sou, eu vi o pau, ele e minha mãe chorou, porque a gente descobriu, o vaqueiro falou, olha, vocês estão comprando remédio, ele está conseguindo, ele faz que toma, chega ali, ele conta. Agora, por que ele não queria tomar o remédio? Porque dizia que o remédio baixava o tesão. Aí ele falava que ele preferia morrer do que perder o tesão. Era a cabeça dele, né? E aí outra coisa também, ele disse que se ele tivesse um AVC, ele falava assim,
Se eu tiver um AVC, vou ficar na cama, porque ele via, né, vários parentes dele, tio e tal, na cama lá, dependente, e assim, com hemiplegia. Ele falou assim, ó, eu pego uma arma e eu me mato. Ele falava Isso assim, é eu verdade. tinha Eu muito estou meu medo. pai hoje em dia e ele tá ficando muito depressivo. Ele tem Pois é. Tranquila. Então, essa parte que vocês entenderam da circulação, foi? Entenderam aqui? Agora a gente vai para o sistema respiratório, certo? Ó, sistema respiratório, aí a gente vai... A senhora terminou de explicar aí a questão do Falei que as plaquetas é como dar o... Só isso, né? É, para você saber qual é a função dessas células aí. E as plaquetas são importantes porque para deixar o sangue mais fluido, ou então o sangue para o tempo para evitar, para formar trombose. É o número de plaquetas, entendeu? Se tiver baixo, o sangue vai ficar mais fluido, a pessoa tem hemorragia. Se a pessoa tiver número de plaquetas muito alto, já é o oposto. Pode levar a formação de trombo, porque o sangue fica muito grosso. Entendeu? Aí pode levar a formação de cloaca. Tá claro aqui, gente? Vamos aqui agora, ó. Sistema respiratório. Da mesma forma como eu falei, o sistema circulatório, ele tem a missão de levar transbordos, né? Nosso sistema circulatório, qual é a função? A limpeza do oxigênio. Permitir a troca Troca. gasosa, né? Vapor de água, que a gente viu lá, troca gasosa. Outra função também que a gente vai ver do nosso sistema respiratório está relacionada à fonação, à nossa voz. Porque o ar vai passar pelas cordas vocais, né? E aí vai estar relacionado com a fonação, né? Além disso também, a respiração, é que aí vem a questão do problema renal, das coisas, ela vai estar relacionada ao nosso equilíbrio do pH sanguíneo. Se o nosso pH vai estar mais ácido ou básico, certo? Vai ser dependendo da quantidade de gás que vai estar no nosso. A gente vai, vocês vão ver isso em fisiologia, que se chama sistema tampão. Então, o nosso que compensa é aquela história. Se eu tiver com muito excesso de algo no meu organismo, o meu cérebro vai identificar, está com excesso de CO2, vai mandar eu respirar mais rápido. Ó, puxa e solta, respirando, aumenta a minha frequência respiratória para quê? Para lavar esse sangue para o CO2 sair. Então, são formas. Da mesma forma, a gente pode ser o rim para eliminar. São formas de compensar. Uma coisa está ligada à outra. Rim, coração e pulmão, está tudo interligado aí, certo? Mas essa parte aí, vocês vão entender mais na parte de fisiologia, porque aí vocês vão compreender melhor. Aqui, o que é que eu quero que vocês entendam? Ó, nosso sistema respiratório, a gente vai ser no corpo, vai ter o nariz, né, que é o certo, a gente vai ver, mas o ar pode entrar pela boca também, não entra, a gente não respira pela boca, então por isso que eu botei a boca. Mas a gente vai ver que a gente vai ter a laringe, traqueia, bronquios, e esses bronquios vão ser divididos em principal ou mais segmentar, e bronquilo, que a gente tem bronquilo terminal, respiratório, até chegar nos alvéolos. Então vamos lá, ó, só para vocês entenderem. Vamos lá, ó. Isso aqui é o nosso nariz. Tá vendo aqui no nariz esse buraquinho? A gente chama de narina. As narinas, né? Nas narinas, gente, o ar vai entrar pelas narinas. Quando o ar entra nas narinas, a gente não tem esses pelinhos no nariz. Esses pelinhos no nariz, a gente chama de vibriças. Vibriças. Qual é o papel desses pelinhos? Ele vai filtrar o ar. Então, quando o ar entrar, ó, ele vai ser filtrado por quê? Pelos pelinhos. Vocês já observaram quando a gente às vezes vai num local que é muito sujo, muita poeira, a gente vai ter o quê? Formação de meleca, aquela meleca escura mesmo, preta, por causa do local, porque tem muita poeira, está muito sujo. Aquela meleca que fica no nariz mesmo, lá nos pelinhos, porque os pelos filtram. Entendeu? Aí vai acontecer isso. Então, aqui nas narinas eu tenho as vibriças. As vibriças vão fazer esse papel de filtrar o ar. Aí o ar vai entrar aqui para dentro, né? Entrar para dentro logo, né? Entrou aqui para dentro. Eita, para o nariz, né? Entrou para o nariz. Aqui. Essa região aqui de dentro do nariz, a gente chama de cavidade Nasal. Essa cavidade
cavidade nasal aqui, tá vendo? Tem as conchas, ó. A gente chama de concha nasal superior, concha nasal média e concha nasal inferior. Essa região aqui das narinas, até essa região, tá vendo isso aqui? Parece um Czinho. Tá dando pra ver aí? Não. Um negocinho pequenininho, parece um C, ó. Vira pro cara. Não vai ver não, minha cara. Tá vendo aqui? Parece um Czinho. Daqui até aqui, tá vendo? Parece um C. Isso aqui a gente chama de coanas. Essa partezinha. A gente chama de coana. Então, das narinas até a coana, isso aqui tudo eu chamo de cavidade nasal. Na cavidade nasal eu tenho o quê? As conchas nasais. Superior, concha nasal média, concha nasal inferior. Essas conchas nasais aqui, gente, ela é revestida. Pense assim, ela vai ser revestida aí por uma mucosa. Essa mucosa vai fazer o quê? Essa mucosa aqui dentro do nariz vai fazer com que o ar seja aquecido e umedecido. Então, ó, o ar foi filtrado, chegou aqui, foi aquecido e umedecido. Então, ele está no ideal agora. Aí ele vai entrar para cá. Essa parte aqui, tá vendo? A gente chama de faringe. Aí, ó, essa porção aqui, só essa, que está ligada ao nariz, tá vendo? A gente diz que é a região chamada, tudo que estiver ligada ao nariz, eu lembro que eu falei que é nasal, aqui a gente vai dizer que é a nasofaringe. Aí ele vem para aqui, ó. Essa região da faringe aqui que está ligada, isso aqui é a boca, tá vendo? A língua. Essa região que está ligada à boca, lembra que eu disse que tudo que estiver ligado à boca, a gente fala que é oral? Então aqui vai ser a orofaringe. E essa porção aqui, tá vendo que vai estar ligada a essa região daqui, que é a laringe, a gente vai chamar que é a porção laringofaringe. Então eu tenho nasofaringe, orofaringe e laringofaringe. Aí o ar vai entrar por aqui, porque ele vai para onde? Para laringe. Se ele descer aqui direto, ó, por isso que a gente fala, lembra assim, ó, faringe, se descer para o lado de lá, vai subir, lembra de farinha, vai para a região do tubo digestório, que é o esôfago. Aqui não é para passar farinha, é? Aqui a gente vai para o sistema respiratório, então a gente vai para lá, da faringe aqui a gente vai para lá. Tá vendo isso aqui? É um buraquinho que tem aqui, certo? Na laringe. Esse buraquinho aqui é onde o ar vai entrar. Esse buraquinho aqui que fica entre, tem as cordas vocais. Aí o ar vai passar aí pelas cordas vocais. Passou por aí, vai entrar e vai descer, ó. Aí desce para aqui. Aí a gente vai entrar onde? Na traqueia. Então, até aqui, ó, até a traqueia aqui, a gente diz que tem as vias aéreas superiores. Aí por isso que eu falo assim, ó, enquanto a sua alergia, a sua rinite, seu vírus, a secreção estiver nas vias aéreas superiores, está de boa. Desceu, problema. Porque desceu para a traqueia, vai para onde? Para os pulmões. Aí já vai complicar. Certo? Por isso que é o ideal a gente tratar logo daqui para cima. Tirou lá, limpou o nariz, para ir limpando, para não deixar secreção aí acumular e descer. Então vamos lá. Tá vendo isso aqui? Isso aqui que eu estou botando o dedo? Sim. Ó, tá vendo? Tá vendo isso aqui? Isso aqui é o que eu chamo de epiglote. Olha o que é que acontece. Quando a gente está comendo, por isso que ele fala assim, ó, não conversa comigo, não, porque a gente vai... A epiglote, comeu, a epiglote fecha aqui, ó. É como se ela desce aqui. Certo? Aí, ó, o que é que a gente faz? Quando ela fecha aqui, a comida vai para onde? No lugar correto, não é? Vai descer para aqui, para a faringe e vem para o esôfago, é. Aí agora, se eu estiver comendo e falando, a comida ao invés de descer para lá, vai vir para cá. Por isso que a gente engasga. Aí a gente não fala assim, sai arroz pelo nariz. Caiu no gosto. Sai pelo nariz às vezes, né? Porque volta. É a mesma coisa quando aí você vai ser digestório, aí a gente vai explicar. Quando a gente vomita, volta tudo, porque volta pela farinha. Por isso que sai até pelo nariz, né? Mas vamos lá. Mas a epiglote, ó, ela tá aqui. Aí, por isso que a gente fala assim, ó, quando a pessoa tem, por exemplo,
processo alérgico. Ou então a pessoa teve um choque Edema de anafilático. Teve um edema de Epiglote. O que é que acontece com o edema de glote? A glote vai inchar, ficou com o edema político e vai fechar aqui. Se ela fechar aqui a via aérea, vai passar Nada, sai nada aí. aí a pessoa, se não desobstrui, faz o quê? Morre. Né? Por isso que a gente tem que dar ou algum remédio para rapidinho ela abrir, para ela desinchar, né? Ou, se não tiver, se você está no meio do mato, no meio do nada, a pessoa teve lá, então não tem como correr, tenha sempre uma caneta Bic. Caneta aqui, já Pois vai é, respirar. pega uma caneta, ela vai entrar pela narina, vai passar pelas linguiças, nas linguiças vai ser filtrado, vai entrar onde? Pela Na cavidade nasal. nasal. Quando chegar na cavidade nasal, o ar vai ser o quê? Aquecido Aquecido, e umedecido. Então ele foi filtrado, aquecido, umedecido, vai descer por onde? Pela faringe. Essa região aqui eu chamo de quê? Nasofaringe. Aqui, que é a região da boca. Orofaringe. Orofaringe. E essa aqui? Larinfaringe. Larinfaringe. Está relacionado à laringe. Aí na laringe o ar vai passar aqui, ó, pelas cordas vocais e vai descer. Quando chegar aqui eu vou ter que ir a traqueia. A traqueia vai descer. Então a traqueia aqui, ó. A traqueia é um conjunto de anéis cartilaginosos, ó. Certo? Essa traqueia, lembra que eu disse que atrás da traqueia a gente tem o quê? Músculo liso. Então aqui atrás da traqueia eu tenho lá uma paredezinha de músculo liso. E eu vou ter os anéis, aí não é todo de anel, é um anel circular. Ao invés de ser um círculo duro, ele é circular, certo? Aí o ar vai entrar aqui. Ó, isso aqui é a traqueia. Já vira esse ponto aqui no local. Olha, bora. Esse ponto aqui de bifurcação, ó, dos broncos, tá vendo? Que é o local aqui, esse pontinho aqui, ó. A gente chama esse ponto de bifurcação aí da traqueia, ó, de carina. Carina. Esse ponto aí é importante porque quando a pessoa é entubada, né, a gente coloca lá o tubo do aparelho lá, vai introduzir o tubo e vai chegar até esse ponto aqui, vai botar um balãozinho que chama CAF. É um balãozinho que você insufla para segurar o tubo lá dentro. Aí se esse CAF, por exemplo, desinsufla, sai do lugar. Aí a gente sabe. E a gente vai saber que é o local exato, porque é na carina que ele tem que ficar. Aí a gente fica, já sabe que está lá no lugarzinho. Aí você insufla com a seringazinha de ar, que é um balãozinho, para você saber que ele está na posição adequada. Então quando a pessoa entuba, ela aprende, né? Você vai entubar até onde? Até a carina. Chegou lá, botou, insufla o CAF, pronto. Para a gente saber que é desse ponto aí, que aqui, ó, o CAFzinho vai ficar aqui. Aí o tubo vem até aqui, certo? Até a carina. O que é que acontece? Quando chegar aqui, a gente, depois da traqueia, a gente vai ter os brônquios. Os brônquios, ó, isso aqui é do lado direito e do lado esquerdo, é tudo igual, viu, gente? Sim. Aí a gente tem esse primeiro brônquio aqui, que a gente chama de brônquio principal, ou também chamado de brônquio primário. Aí desse brônquio primário, forma que nem um galho de árvore. Desse brônquio primário aqui, a gente vai para outros brônquios, ó, que é o brônquio secundário, ou também chamado de brônquio lobar. E depois do brônquio lobar vai para outros brônquios, ó, que é também chamado de brônquio terciário, ou também chamado de brônquio segmentário. Estou com dúvida. Eu fico, quando eu fiz vacação não. Ó, presta atenção. Isso aqui é o brônquio. Aí do brônquio eu tenho o brônquio principal, o brônquio primário. Aí eu tenho o brônquio secundário aqui, ó, tá vendo? O brônquio lobar. E eu vou ter o brônquio segmentar ou brônquio terciário. Terminou o brônquio terciário ou segmentar, aí a gente vai ter o bronquíolo. Aí do bronquíolo eu vou ter, ó, esse finalzinho aqui do bronquíolo eu chamo de bronquíolo terminal. Terminou o bronquíolo, então bronquíolo terminal. E do bronquíolo terminal eu vou ter essa porção aqui do bronquíolo que eu chamo de bronquíolo respiratório. Por que eu vou chamar de bronquíolo respiratório? Porque vocês vão observar que nessa porção do bronquíolo tem esses alvéolos, as bolinhas. A troca só existe aonde? Onde tem alvéolo.
Então, se aqui tem alvéolo, já tem troca? Já. Por isso que a gente fala que o bronquíolo é respiratório, porque ele já tem alvéolo. Se ele já tem alvéolo, já vai ocorrer troca aí desses alvéolos. E mais embaixo vai ter parecer desses cachinhos de uva, que a gente chama de alvéolo. Então, essas bolinhas aí, certo? Então, esses conjuntos aí, ó, todo alvéolo, gente, ele vai ser, pense assim, envolvido, né? Pense aí uma uva. Em volta dessa uva tem o quê? Uma artéria e os capilares sanguíneos, ó. Todo alvéolo ele vai ser envolvido por um capilar. Tem a parte lá arterial e a parte venosa, mas é capilar. Então, ó, do alvéolo eu vou ter o capilar. O sangue aí vai ocorrer a troca. A troca gasosa só ocorre aonde? Nos alvéolos. Aí presta atenção. Eu disse que o ar entrou por onde? A boca. Pelo nariz, não é isso? Como é o nome disso aqui? Tem o que na narina? Vibrisa. A vibrisa faz o quê? Presta atenção. O ar entrou. Como é o nome disso aqui? Cavidade nasal. Na cavidade nasal vai acontecer o quê? Umedecido, aquecido. Umedecido. Aí o ar foi filtrado, aquecido, umedecido. Desceu aqui pelas coronas, vai entrar onde? Na Faringe. Passou pela Nasofaringe. Orofaringe e larinfaringe. entrou aqui, passou pelas cordas vocais, entrou na Laringe. Da laringe vai passar por onde? Pela Traqueia. Da traqueia vai passar por onde? Pelo brônquio principal, brônquio secundário, brônquio terciário. Do brônquio terciário vai para onde? Brônquio terminal. Até aí agora eu falei se aconteceu troca? Não. O ar só fez entrar. Chegou aqui no brônquio respiratório. Tem alvéolo? Tem. Já tem troca? Já. Vai para os alvéolos mesmo lá no... E não é aqui só no final não, porque às vezes a gente só acha que é aqui no final, porque foi o desenho, certo? Todo lugar do pulmão você vai ter os alvéolos, certo? Mas é isso que eu botei cá em cima para vocês verem que ele tem tudo. Mas o alvéolo é a porção final da árvore, certo? E é onde vai ocorrer a troca. Então, esse espaço todo, professora, que o ar entrou, eu vou chamar de quê? Espaço morto, anatômico. Por que morto anatômico? Porque na anatomia ele só serviu de passagem, não ocorreu nenhuma troca. Professora, quanto a gente só respira por uma narina de cada vez, em cada 30 minutos? Por causa de uma narina em cada Em vez? cada momento. Na verdade, a gente não é assim, bem, de entrar por uma narina só. Só estou respirando por uma agora, tá? Só é uma, meu Deus, resta aí. É mesmo? Não, é só uma. Porque você tem discípulo certo, tu é? Não sei, só respiro por uma, aí depois ela troca e fica só nessa. Pois Por Deus, eu sei, mas na verdade, Do problema, tá? Do pimenta. não é que você isso não acontece nos pulmões. Ele vai ter também uma película, certo? Que vai envolver ele, o saco. Essa película, esse saco, a gente chama de pleura. Aí observe aqui, ó. Tá vendo? Tá aqui no alvéolo. Essa membrana que envolve diretamente o pulmão, ó, eu chamo de pleura, ó, visceral. E a membrana que envolve o pulmão pelo lado de fora, mais externamente, que vai prender os pulmões lá, também, eu chamo de pleura parietal. Parietal. Observe, entre as pleuras tem um espaço, não é isso? Que é o espaço que a gente diz, não está entre as pleuras, o espaço interpleural. Esse espaço aí, gente, aqui, ó, é para ter vácuo. Vai ter um pouquinho de água só para uma membrana não colar na outra, mas é muito pouco. Mas o que é para ter aí? Vácuo. Se eu não tiver vácuo aqui, o meu alvéolo ele não insufla. Ele precisa ter vácuo para fazer uma pressão para o alvéolo insuflar. Aí o que é que acontece? Se a pessoa tiver líquido aqui, excesso de Líquido pleural. é para ter líquido? Não. Eu falei que é para ter o quê? Se tiver líquido, o que é que vai acontecer? A pessoa vai ter o que a gente chama de derrame pleural. Derrame pleural. Minha irmã, ela tinha 5 anos.
ela vomitou na escola. E aí depois ela engoliu. Aspirou. Aí ela ficou entubada e foi em coma. Foi mesmo? A dois famílias, Então, líquido na pleura eu chamo de, né? Lembra Ah, assim, me né? Excesso de líquido na pleura é derrame pleural. Se eu tiver excesso de líquido na pleura, a gente tem que fazer o quê? Tem que drenar, coloca um dreno mesmo, bota o dreno lá para o líquido sair. Aí vai botar o dreno, certo? Tem que tirar esse líquido, porque senão meu pulmão não supla, não enche. Da mesma forma, se a pessoa tomou uma facada, ou então se a costela fraturou, perfurou o pulmão, perfurou o pulmão, vai entrar o que aí agora? Ar. É para entrar? Não. Aí se a pessoa entrou ar aí na pleura, a gente vai ter o que a gente chama de pneu. Lembra de pneu? Pneu não tem ar? Pneumotórax. Então, pneumotórax é o quê? Ar entre as Pleuras. Esse primeiro socorro também, igual da traga com o pneumo, não é para quem tem que fazer também, é para puxar. Faz É bem também. bonitinho. Não é para ter nem ar, nem líquido. Tem que drenar, certo? Aí o procedimento que faz para tirar chama toracocitese. É um procedimento para você retirar esse ar daí, das pleuras, certo? E no caso do derrame pleural, você bota o dreno, para tirar esse excesso de líquido. Então não é para ter nada aí, a não ser vaso.